Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no sabadão à tarde. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta. Estamos aqui de novo. É uma tarde, é sábado, mas a gente está aqui para recepcionar vocês. E também para motivá-los, né? Falta pouco. Vocês terminaram o módulo 1, 2, o 3, o 4. Aqueles que utilizaram a nossa apostila em português já estudaram muito, já fizeram todos os quiz, né? Os quiz lá no Google, na nossa sala do Classroom. Então já estão aí a todo vapor estudando para grande avaliação para o nosso simulado final, né? Perfeito. Olha só, pessoal. Pode ser que você esteja um pouco atrasado aí, né, nos quizzes, ou eventualmente não tenha terminado de assistir algum vídeo. São vídeos longos, né, material bastante extenso. Mas ainda assim, né, a gente precisa alertar você de que o momento da aplicação da prova do exame final ele está chegando, então corre aí, tá? Vocês têm aí algum tempinho. Na semana que vem a gente vai postar o módulo 5, que é o último módulo de conteúdo, e na semana seguinte a gente vai abrir o sistema para aplicação do exame final. A gente vai contabilizar isso, a gente vai preparar algumas coisas para ajudar vocês, encaminhar vocês. Mas assim, é preciso que vocês entendam que quando a gente fizer isso, vai ter um deadline, vai ter uma data final e ali, a partir dali, né, a gente vai encerrar essa edição do curso. Então, se você está atrasado com alguma coisa, por favor, tente recuperar o tempo perdido. Também não adianta ficar desesperado, né? Se você se atrasou um pouquinho, tenta, na medida do possível, ganhar fôlego, estudar um pouquinho mais. Também não adianta você atropelar o conteúdo e não reter nenhuma informação, sem qualidade, sem estudar, não adianta, né? E a nossa equipe está sempre ali no Telegram, sempre disposta, no Classroom também sempre disposta a tirar sua dúvida. Então, mesmo que você se considere um pouquinho atrasado ou atrasada, tenta acelerar um pouquinho só, mas sem você ficar ansioso, ansiosa, desesperado aí para fazer isso aí. O 5G tem muitas possibilidades, né? Muitas, né? Então é importante que você tenha aí um estudo mais cadenciado e tal, para você adquirir conhecimento, não só cumprir com o cronograma que a gente especificou aqui para você. Olha só, pessoal, é muito importante que você esteja tanto no nosso material, na nossa sala do Google Classroom, como também na nossa sala da Huawei Talent. Se por acaso você não está na sala da Huawei Talent, procure entrar, né? Assista os vídeos que a gente preparou para vocês nos canais, as postagens que mostram como chegar lá, o código certo da plataforma, porque é lá que a gente vai ter a experiência mais importante, que é o exame final. A gente usa aquela ferramenta para a aplicação da prova final, porque também é ela que é utilizada pela própria Huawei para a aplicação dos exames de certificação de mercado que ela faz Brasil afora, mundo afora, na verdade. Então, a gente usa essa experiência para vocês irem se acostumando com aquele ambiente, é o mesmo sistema, é a mesma métrica, tá? Só não é a prova da certificação, porque obviamente ela tem um conteúdo particular, atualizado frequentemente, porque tem várias edições dela, né? Mas é a experiência mais próxima que a gente pode fornecer para vocês e que deixa vocês preparados para, se forem se submeter à prova, ao exame de certificação no futuro, terem pelo menos essa experiência aqui para vocês. Lembrando que esse momento final, que é o simulado, onde nós vamos falar disso na próxima live, né, do próximo sábado, mas só dando um spoilerzinho aqui, né, do exame final, você tem mais de uma chance para melhorar sua nota, né, no simulado, né. Isso é importante, né? Tem um sistema todo preparado pensando em você como um aluno, né? Como um estudante. Então você tem algumas tentativas, três, você tem alguns apoios, né? Para chegar até a resposta. Esse exame, vocês vão ver que ele estará lá na Huawei Talent, então por isso que vocês precisam entrar lá. E a gente vai tentar fazer uma live só sobre isso, né, na semana que vem. A gente vai fazer mais postagens nos nossos canais explicando melhor como é que essa prova acontece, como que é o critério dela, tá? E vamos tentar preparar algum material para ajudar vocês a ter a melhor experiência possível. Mas isso vai funcionar muito bem, claro, se vocês conseguirem consumir o material que a gente preparou
os 5 módulos, né, que se encerram na semana que vem. Esse módulo que vai se iniciar, que é o módulo 5, é um módulo de serviços. Então, até o momento, né, até agora, aqueles que conseguiram estudar no ritmo da entrega do curso, estudaram tecnologias, funcionamento, toda a estrutura do 5G. E agora você entra no momento de serviço. Então, tem muitas especulações em cima do 5G, muitas coisas são até irreais, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho aqui do que vocês irão estudar dos serviços, né? E também para desmistificar um pouco daquilo que talvez seria a solução do mundo todo, né? Que é o 5G. Isso que a gente vai tentar fazer aqui. Tentar, isso mesmo, tentar fazer. Não é fácil porque é uma área muito instigante, a gente temos estudado aqui no curso, mas a gente ouve falar disso por vários outros canais, e quando a gente tem esse tipo de situação, de hype, de tecnologia, a gente facilmente perde ali as referências reais, né, de um uso, digamos assim, plausível de uma tecnologia no nosso dia a dia. 5G tem muitas coisas boas a agregar no que a gente tem na experiência do dia a dia hoje, mas não é tudo, né? Okay? Então a gente precisa falar um pouco disso. Até porque ele resolve uma parte do problema. A gente tem outros problemas que geralmente precisam de soluções agregadas para a gente chegar no ideal, né? Então a gente vai tentar falar disso para vocês um pouco devagar. Eu fico aqui pensando numa circunstância onde suponhamos que a gente tem uma torre aqui no centro de Londrina, que é uma torre 5G. E aí a minha primeira pergunta, a minha grande dúvida é: será que a gente conseguiria entrar lá no hospital com uma certa estrutura de rede sem fio, uma estrutura de servidores, de computadores, e lá na sala de cirurgia, será que a gente conseguiria operar alguém lá dentro com um médico em outra cidade? Mesmo aqui do lado, nem em outro país, vamos falar, ser um pouquinho mais pé no chão, aqui na cidade vizinha, aqui, 50 quilômetros. O que você acha, professor? Moço, vamos lá, né? Vamos lá. Vamos tentar pensar só tecnicamente, né? Se a gente estivesse falando de outro país, né, a gente teria o problema da latência. Aí tu vai dizer assim, mas 5G não tem latência quase, né? Muito rápido. Realmente, ele tem uma latência muito baixa por distância percorrida, né? Se a distância é grande, se tem um número grande sendo multiplicado por um número pequeno, que vai dar um número que talvez não seja pequeno, que é o nosso caso, né? Então, isso tem um dificultante técnico. Mas você resolveu isso, disse, ó, a cidade é perto, então talvez latência não seja um problema. Agora a gente deixa a técnica de lado e a gente vai para a questão ética, né? Se a gente for parar para pensar na medicina, uma área super importante, muito rígida nos seus procedimentos, é bem pouco provável que alguém vá aceitar fazer uma cirurgia dessa forma, totalmente remota, né, sem intervenção humana ou equipe de apoio local, né, apenas confiando na rede 5G para fazer a transmissão dos seus comandos ali. Primeiro porque isso vai exigir um equipamento robótico do outro lado, que é extremamente caro, da casa de 10 milhões de reais para cima, com certeza. Né? Segundo que, se houver alguma emergência, alguém vai ter que intervir. Né? O paciente pode ter algum imprevisto, alguma coisa fora do planejado, e vai ter que ter alguém lá para tomar um procedimento de emergência diferente daquele planejado, que talvez o equipamento não, ali, que o médico está usando não seja o suficiente. E a gente tem que perguntar também se a pessoa vai se submeter a uma situação em que o componente humano que está cuidando dela não está ali, não está presente, né? Eu fico pensando em quantos componentes humanos eu tenho em tudo isso. Porque até agora nós estamos falando só do médico aqui e do médico que está lá no ambiente cirúrgico auxiliando o cirurgião principal, né? Mas eu tenho o pessoal de TI que está cuidando da rede, eu tenho pessoal que está cuidando dos servidores. Olha quantas possibilidades tem no meio do caminho. Recentemente assisti uma reportagem que mostrava a primeira cirurgia do coração à distância. Fiquei até curioso, né? Fiquei lá assistindo. E quando eu assisto a reportagem no jornal, como que foi a cirurgia à distância? Tinha 4 médicos aqui, diante de uma tela como nós estamos aqui,
e recebendo as imagens, conversando como se fosse um Google Meet com o cirurgião do outro lado da sala. Aí eles tinham várias câmeras em cima do paciente e tinha equipe de cirurgia lá, normal. Então na minha cabeça eu havia desenhado um robô, um negócio maluco assim, ali em cima, e na verdade não era um cirurgião falando, descrevendo a situação ali que ele estava fazendo a cirurgia, e os outros do outro lado dando palpite e dialogando e sugerindo, olha, você olhou isso, olhou aquilo. Então na verdade nós tínhamos uma cirurgia à distância, onde duas equipes estavam discutindo o momento real da cirurgia. Não era um robô fazendo a cirurgia, usando 5G. Pois é, a coisa começa a pisar no chão, né? Vou pegar um exemplo de uns 10 anos atrás, mais ou menos, em 2013. Eu fui numa cirurgia desse tipo, em Porto Alegre, no Hospital de Clínicas. Foi uma das primeiras cirurgias à distância na época do aparelho digestivo. Se eu não me engano, foi tocada pelo Dr. Leandro Totti Cavazola, lá do chefe de cirurgia robótica na época lá no hospital, e ele teve a ajuda de um médico que estava em Las Vegas, se eu não me engano, Los Angeles, eu acho, que estava fazendo ali a comunicação com ele. E aí, enquanto a cirurgia acontecia no hospital, né, na sala de cirurgia, no bloco cirúrgico, ela foi transmitida em tempo real no auditório do hospital para as pessoas acompanharem, com a intervenção desse médico do exterior, lá nos Estados Unidos. Embora eles tivessem à disposição lá o sistema de cirurgia robótica do Da Vinci, né, esse médico ele não controlava o robô, mesmo que ele pudesse se conectar remotamente ali para fazer algum tipo de comando, né, ele direto ali no paciente. Não fazia isso, porque essa latência, né, essa demora, poderia atrapalhar a cirurgia que estava acontecendo. Então, ela tinha um plano de cirurgia sendo executado, tinha uma equipe médica acompanhando aquilo, e essa discussão era o máximo que eles podiam fazer. Então, ele olhava ali as imagens, acompanhava, dava no espetáculo lá, o pessoal trocava ideia e iam fazendo a condução da cirurgia. Mas as ações, né, ou seja, cortar um tecido, fazer, sei lá, qualquer outra ação, né, suturar alguma parte, isso era sempre feito pela pessoa que estava presente naquela sala, né? E assim, por que é assim? Porque não tinha tecnologia disponível? Tinha, os caras tinham um robô milionário lá, tinha conexão. Mas a questão não é essa, né? A questão é protocolo. A questão é protocolo que pensa tanto na execução planejada, quanto também numa execução sob emergência. É preciso ter reações controladas. Eu me lembro sempre de uma figura que o Leandro mostrava, o médico lá, que ele falava assim, o pessoal quando fala em cirurgia robótica, ele mostrava uma figurinha que era um robô, tinha 2 quadrinhos. O robô tá lá mexendo lá dentro da pessoa, tá tudo certo. No quadrinho seguinte, o robô deu um pau, ele começou a mexer os braços assim. E aí picotou toda a pessoa, deu uma carne moída. Então era brincadeira, mas assim, é o tipo de situação em que você precisa minimizar totalmente, né, os riscos de acontecer. E por isso que mesmo com uma conexão rápida, né, se a gente hoje fosse implementar com 5G, é bem provável que a equipe médica ainda precisasse conduzir a cirurgia localmente, e mesmo que tivesse a possibilidade de fazer alguma conexão remota, porque não se trata de viabilidade técnica, e se trata mais de condução ética da pessoa que está sob seus cuidados. Eu acredito que em termos de latência, nada impeça uma evolução onde você está disponibilizando o momento da cirurgia através de um conjunto de câmeras, né? Então você tem um conjunto de câmeras mostrando para a equipe médica de outro lugar como conduzir o processo, mas você tem um cirurgião ali fazendo, né, o ato em si, dialogando com a equipe. Então, na verdade, você teria, num primeiro momento, o uso desse recurso, né, dessa velocidade de conexão, na discussão técnica da cirurgia. Olha, pessoal, talvez a gente tenha uma lista, né, de áreas de aplicação de 5G que vocês vão ver no módulo 5. Agricultura, enfim, várias outras de indústria pesada e tal. E eu acho que o que fica claro para nós, assim, é que o 5G ele pode ser muito revolucionário nesses contextos de conexão, sim, mas em ambientes que eles estão entre o ambiente fechado, que é esse aqui, por exemplo, essa sala aqui, onde a gente tem fibra ótica passando por aqui, a gente tem conexão rápida, ok.
Mas, por exemplo, eu não tenho essa conexão otimizada por todo o campus que a gente está aqui. O campus ele é bem maior, tem um terreno muito grande, então não dá para cobrir esse campus todo com esse nível de conexão. Aqui, para isso, a gente precisaria de 5G para resolver, para alguma aplicação otimizada. E a gente vai ver no módulo 5 vários exemplos disso, né? Então, são aplicações de 5G, por exemplo, numa usina, na gestão de uma usina elétrica, né, da usina que fica na cidade, né, da gestão dela, às vezes dentro de um shopping, às vezes dentro de uma estrutura maior, de um prédio inteiro, ou algo do tipo, ou uma estrutura de festas, né, um centro de eventos e tal, no qual, se eu fosse trabalhar com a tecnologia Wi-Fi, eu vou conseguir um alcance reduzido, né? Porque o ambiente é grande, então não é para uma sala, é para o ambiente inteiro de uma vez só. E aí o 5G ele consegue agregar bastante possibilidades para a gente. A gente vai ver vários exemplos assim no módulo 5. Exatamente. Pessoal, agradecemos muito a sua companhia aqui nesse sábado. Hoje passou muito rápido, né? Poxa vida. Se dediquem bastante, fiquem conosco, conversem conosco, tá? E vamos juntos aí para o próximo módulo. Um grande abraço. Até mais. Até mais, pessoal. Até breve.